Olá, tudo bem com você? Eu sou William Toledo e você está no podcast Falando de Deus. Aqui nós falamos de Deus por meio da sua palavra, dos ensinamentos, do aprendizado e buscamos esse relacionamento profundo com o Pai. E no episódio de hoje nós vamos comentar um tema muito interessante e trazer realmente para as nossas vidas o entendimento de como sermos ou como somos indicados por Deus. Vamos trazer a nossa visão para o meio laboral, ou seja, o nosso ambiente de trabalho. Eu e você vivemos e trabalhamos independente da ação que você faz. A gente costuma dizer que o adolescente, quando trabalha, ele trabalha na escola, indo à aula. Qualquer um labora, qualquer um faz uma atividade. Nós precisamos de ter atividades laborais. Se nós não temos algo que nos traz produção, isso gera na nossa mente um sentimento de inatividade, inclusive de depreciação dos nossos próprios membros, né? Você engorda, você perde estrutura muscular, você perde estrutura mental, a mente que não pensa, ela não evolui. E nós precisamos praticar e desenvolver atividades onde quer que nós estejamos. Os discípulos, né, da Bíblia, eles todos trabalhavam, eram pescadores, eram coletores de impostos, eram médicos. Lucas, né, era médico. E então todos nós temos uma atividade a desenvolver. E a palavra de Deus nos convida a continuarmos em atividade. Não quer dizer que descobrimos a presença do Espírito Santo na nossa vida e deixamos ele nos mudar e moldar, que agora não temos mais que produzir. Não, nós temos, e a nossa produção ela é intensa, e a palavra de Deus nos traz disso por meio de Paulo, inclusive, que era um homem que dizia que não queria ser peso para ninguém. Paulo, ele fazia redes, fazia tendas, e ele, onde que ele parava, ele vendia tendas. Ele fazia venda de tendas e redes e continuava a levar e pregar o evangelho. Ele, em momento nenhum, queria ser peso para nenhuma congregação ou igreja que ele implantava. Recebia ajudas? Sim, mas de bom grado e de coração dessas igrejas. E aí nós vamos entender, né? Hoje o tema da nossa palavra é indicados por Deus. Vamos pensar na questão de um currículo. Você com o seu currículo e você vai ser indicado por alguém. Tem até um termo popular que diz que é o QI. QI é quem indica. Quem está te indicando? É Deus que está te indicando? Você tem boas indicações para que Deus te oriente e te coloque numa posição de indicação onde você vai usufruir da graça dele sobre a terra? Ou não? Você é um mau colaborador, você é um mau funcionário, onde as atribuições que você tem dentro da sua vida espiritual, da sua atividade espiritual, não arremetem à pessoa que você quer e deveria ser dentro do reino de Deus. Então vamos entender um pouco disso, né? E eu convido você a abrir sua Bíblia, porque tem que estar na Bíblia. Se não tiver na Bíblia, não tem achismo. Tudo que nós vamos falar de Deus tem que estar escrito na Bíblia, e isso tem que trazer para nós revelação. A palavra de Deus tem que trazer revelação para as nossas vidas. Eu convido você a abrir em 2 Coríntios, no capítulo 6, e é o capítulo 6 inteiro. Né? Você leia o capítulo 6 inteiro, só que eu vou ler alguns versículos desse capítulo para nos trazer a visão do que traz a palavra de Deus para a nossa revelação nesse momento. O versículo 1 diz o seguinte: E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Ou seja, não receba a graça de Deus na sua vida em vão, não. Porque diz, eu te ouvi em tempo aceitável e te socorri no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis que agora é o dia da salvação. Não dando voz de escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, e aí vai discorrer várias situações, é importante que você leia, tá? Quando Paulo diz, antes como ministros de Deus, não quer dizer que ele está falando de um sacerdote religioso. Todos nós, no momento que conhecemos a palavra, e essa palavra entra no nosso coração, trazendo entendimento, nós somos ministros de Deus na face dessa terra. Nós somos vocacionados a levar e conduzir a palavra de Deus sobre a face da terra. Eu não tenho dom para falar, eu não tenho dom de comunicação, eu não gravo versículo. Não tem nada a ver com isso.
Levar a palavra de Deus é conduzir a palavra de Deus através das nossas atitudes. Atitudes. E as atitudes de um cristão, quando você entende realmente quais são os pré-requisitos ou a base que constrói um cristão é completamente diferente dos pré-requisitos e a base que constrói uma vida secular tradicional. E eu vou trazer algumas comparações. Quando você pega um currículo, você vai analisar o currículo de alguém, ou vai fazer um currículo, você analisa a experiência profissional daquela pessoa, onde ela passou, né? O tempo que ela ficou em cada empresa, em cada local, se ficou pouco ou se ficou muito, se foi demitida, se pediu demissão, as atribuições que ela desenvolvia, né? Os sucessos que aquela pessoa teve. Numa entrevista você pergunta para ela o que gerou para ela de sucesso dentro do ambiente profissional, e sempre as pessoas vão falar de coisas positivas. Se falar de uma derrota, vai falar de uma derrota já trazendo algo positivo que demonstrou que ela conseguiu superar aquilo e que teve um sucesso ali na frente. Sempre, sempre. Ninguém vai se depreciar dizendo que eu não fiz, eu não consegui, eu fui humilhado e assim por diante. E aí você vai entender que aquela pessoa tem um perfil porque ela é uma vencedora, ela é uma pessoa com um perfil extremamente firme, positivo, venceu as batalhas que foram trazidas a ela e se sobrepôs sobre a dificuldade, com grandes estratégias pessoais e resiliência, né? Bom, com Deus é diferente. Com Deus, o currículo de Cristo, o currículo de um cristão, ele está ligado a situações práticas na sua vida. Situações de ansiedade, situações de dúvida, situações de desprezo, situações de amor, situações de angústia, situações de açoite, situações de prisões, situações de tumulto, jejum, oração, prática, busca pela presença de Deus, relacionamento com Deus, estar triste, mas com cara de feliz, estar afligido, mas com cara de vigoroso, ter realmente algo que possa estar te destruindo, mas que você sabe que na presença de Deus é o que te fortalece, assim como o próprio Senhor disse a Paulo, é na fraqueza que você é mais forte. A minha graça te basta, Paulo, porque é quando você é fraco que você está forte, porque eu consigo trabalhar na sua vida. E aí é que nós trazemos, no capítulo 6, do versículo 4 até o versículo 12, você vai entender todas as referências que um cristão deve ter dentro dos benefícios de Deus na nossa vida. Como nós somos forjados e quais são os pré-requisitos para nossas boas recomendações dentro do reino de Deus. E isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Por quê? Porque nós conseguimos notar que você e eu passamos pelas mesmas situações e que não por isso estamos longe da presença de Deus. Às vezes um culto motivacional que a gente vai escutar em algum lugar e vai dizer que se você não conhece a palavra de Deus, a sua vida tá torta e que você precisa de entrar na palavra para que a sua vida corrija, não tem a ver. Essa não é uma matemática lógica, não é uma conta certa. Muitas vezes a sua vida vai estar boa, você vai entrar na presença de Deus e muitas coisas vão se destruir, porque na verdade Deus está retirando reinos para colocar o reino dele. É o reino de Deus que vai prevalecer, não vai ser o seu ou o meu reino, é a vontade dele, não a nossa. Nós não temos poder mais sobre entender qual é a nossa vontade dentro da mão do Pai. Só que a grande prazer disso, poxa, então quer dizer que eu vou entrar para uma linha de sofrimento? Não, você vai entrar para uma linha de liberdade. A palavra de Deus nos convida a todo momento a ir pela verdade e a liberdade. Jesus, ele pega nas nossas mãos para nos tirar de uma prisão. Essa prisão mundana que nunca acaba a ganância e a busca por mais e sempre nos coloca dentro de uma situação de ser subjugado por alguém ou depender de alguém, da ação de alguém, da promoção de alguém para a minha vida, da bajulação de alguém. E com Deus é diferente. Deus, ele quer refazer, ele quer trazer algo novo, completo para a sua vida, te colocar dentro de uma direção e de um caminho onde ele te dê a liberdade para que você busque a sua eternidade e tenha a visão de eternidade como princípio da sua vida. Uma visão de relacionamento com o seu Pai eterno como princípio da sua vida. Uma visão de satisfação
independente do momento que você esteja passando, em saber que existe alguém cuidando de você e que esse momento que você está passando pode ser um momento de provação da sua fé, para que você seja aprovado ali na frente, um momento de preparação para que você esteja mais forte ali na frente, mas sempre que esse objetivo é te fortalecer, para que você seja construído e não desconstruído, que é o que o mundo quer dizer. É o que o amor fingido quer dizer, onde as pessoas dizem que se amam, mas na verdade estão pouco se importando para a destruição do outro e pouco se importando para a construção do outro. Esse é o verdadeiro amor, construir, não é aceitar o que todo mundo traz, mas sim construir uma vida independente, onde você possa estar, sim, caminhando na terra e olhando para as coisas do céu, porque é lá que você vai viver a sua eternidade. Não é aqui. Nós não podemos perder a nossa vida aqui por uma visão momentânea das coisas, e sim termos uma visão soberana. E eu quero trazer uma reflexão para nós, porque nós somos o templo de Deus. A palavra de Deus diz no próprio versículo, no capítulo 6, no versículo 16, o seguinte: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Ou seja, quem é ídolo dentro do seu templo? Esse mundo ou Deus? O templo é você, porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Você é o templo de Deus. Quais os ídolos estão dentro do seu templo? Deus ou outros? O mundo? Os seus bens? Várias outras situações que você sabe que são ídolos na sua vida. Então o convite que nós temos é esse. Entendermos que se nós somos o templo de Deus, nós somos consumidores do Espírito Santo e vendedores da sua palavra, pelo modo que nós vivemos, não pelo que nós falamos. Essa é a verdadeira religião. A verdadeira religião é consumir o Espírito Santo constantemente e vender a sua palavra, porque se nós só vendemos aquilo que nós temos confiança. Eu não consigo vender, um bom vendedor não vende algo que ele não compraria, porque ele sabe que ele vai estar mentindo. E você só consegue vender a palavra de Deus se você consome o Espírito Santo. Se ele é algo presente na sua vida, e dentro desse templo, onde é limpo, onde não tem ídolos, onde Deus é o seu mastermind, ou seja, é aquele que domina toda a sua mente, você consegue vender essa palavra de Deus viva, não pelo que você fala, mas como você age, como você vive. Isso é palavra, viver com Deus é estilo de vida, não é religião. Essa é a verdadeira religião que Deus quer em nós. Amém, meu irmão? É nessa palavra que eu coloco ela nos nossos corações hoje. Convido você a orar comigo. Peço para que Deus destitua todo o reinado que não seja dele em nossas vidas, destitua tudo que não seja da vontade dele, tire todos os ídolos que não seja ele em nossas vidas, e que nós possamos ter essa vida plena, essa religião plena, de entender que nós vamos passar pelo que for, mas estaremos com Deus e sendo forjados por ele, não com a visão de sucesso do mundo, mas com a visão de sucesso de Deus, e seremos indicados por ele, indicados pelo Pai. Eu quero esse indicador nas nossas vidas. É ele que vai fazer as indicações de caminhos e pessoas que nós vamos nos relacionar e até locais que nós vamos trabalhar. Ele é o nosso grande construtor. Amém? Então, se você puder, onde você estiver, curve sua cabeça, feche seus olhos e entre comigo em comunhão e oração com o Pai. Ô Senhor maravilhoso, nós entramos, Senhor, na sua presença. Continuamos, na verdade, na sua presença, Pai, porque a sua palavra diz que onde 2 ou mais estiverem, ali estará a presença do Senhor, e o Senhor está aqui entre nós. E em oração, Pai, viemos entregar as nossas vidas, entregar o nosso agir, o nosso falar, o nosso caminhar, tudo que somos, ó Pai, entregamos a Ti, porque nós não temos nada a não ser a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Se hoje usufruímos de algo, somos mordomos do Senhor sobre a face dessa terra e pedimos ao Senhor sabedoria para gerenciarmos aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos, para que não tenhamos ali o sentimento de posse e que isso venha a ser um ídolo em nós, que somos templos do Senhor. Nós pedimos, ó Pai, destitua os ídolos em nossas vidas, destitua, ó Pai, apenas que o Senhor reine. Somos uma igreja do Senhor e o nosso altar tem que estar limpo, Senhor, para que o Senhor possa operar. Então que o Senhor tenha liberdade, Senhor, de tirar em nossas vidas esses ídolos, nos trazer o esclarecimento, Senhor, de quais valores e princípios realmente temos que exercer
como diz a sua palavra, mesmo sendo afligidos e aflitos, estamos confiantes e contentes no Senhor. Mesmo sendo açoitados, estamos fortes e vigorosos no Senhor. Mesmo estando fracos, queremos que o Senhor pegue nas nossas mãos e nos fortaleça, Pai, porque temos a ciência de que sozinho não conseguimos fazer nada. E é pela graça do Senhor que entrego essa oração para as nossas vidas, pedindo que o Senhor nos revele e traga aos nossos corações constantemente a revelação da sua graça e da sua palavra, Pai. Porque é no Senhor que estaremos e seremos aquilo que o Senhor quiser que nós possamos ser nessa terra. Então faça de nós, indique-nos a caminhos, a trilhas, a situações que o Senhor quer nos colocar, para a honra e glória do seu santo nome, Pai. Porque vivemos nessa terra olhando para as coisas do céu pela eternidade de estarmos junto a Ti e voltarmos de onde viemos, a terra que nós somos peregrinos por aqui e queremos voltar para as nossas terras, ó Pai. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do seu santo nome. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, meu irmão, minha irmã, amigos. Graças a Deus pela sua vida, graças a Deus por estar conosco dentro do aprendizado dessas palavras. São palavras que vêm aos nossos corações realmente nos ensinando e disciplinando e discipulando ao caminho que nós devemos seguir. Amém? Deus abençoe grandemente você, te dê direção e continue te dando as mãos nessa caminhada. Nós voltamos nos próximos episódios do nosso podcast Falando de Deus. Não perca e esteja sempre conosco em oração para que Deus fortaleça essa obra. Um grande abraço e fique com Deus.